professor Condzilla, como é que você tá? E aí, mestre, como é que você tá? Tô bem, melhor agora. E você? Bem, eu digo mesmo. Vamos Eu não sei nessa, vamos você, bater esse papo aí. Obrigado por essa oportunidade. é, eu anunciei você como um self-made man, e eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria sobre Elvis Presley e falava que, às vezes, das regiões mais desassistidas, saem os maiores talentos. E você saiu de uma região bem complicada ali do Guarujá, né? Verdade. Como é que foi isso para você? Porque penso que a tentação de você ir para o mundo pro crime, o das drogas, também é muito grande, né? Cara, eu acho que isso tá presente em todos os níveis da sociedade. Sim, Eu acho que o grande problema é que quem mora à margem quem mora em uma periferia, quem não está ali nos grandes centros da sociedade e tudo mais, é, tem poucas alternativas para mudar de vida. Então sim. acaba sendo seduzido por isso, né? Mas esses dias uma frase que a Thelminha, do Big Brother, falou, uma coisa muito importante, que eu achava que preto só servia para o esporte, né? Ela falou que um É, professor dela falou isso na faculdade. E, cara, eu acho que muitas pessoas na periferia têm essa percepção também. E eu tive isso através da música. Eu pensei, putz, eu não tenho uma capacidade intelectual para passar numa ECA da USP, ou então minha família não tem recurso para eu estudar numa FAAP, numa SPM, numa Belas Artes, então eu vou, através da música, tentar mudar a vida, dar uma vida mais confortável para minha família e para mim, né? uhum. E como é que foi isso? Eu sei a história, mas acho que seria legal você. Cara, Que você ganhou é, um seguro da tua mãe, não é isso? Antes disso, eu morava num conjunto habitacional cada prédio tinha 16 apartamentos e desses apartamentos, no prédio que eu fui morar, tinham aproximadamente umas 10 famílias evangélicas. E aí a criançada brincava muito ali e tal. E aí quando chegava no domingo, 5 da tarde, todo mundo se arrumava para ir para a igreja. Meus pais não eram evangélicos, mas, pô, toda criançada tá indo para a igreja, então eu vou tomar banho e vou para a igreja junto com eles. Virou E uma aí balada. dentro da igreja começou a despertar o interesse na música. Eu comecei a me apaixonar pela música na igreja. Aliás, é interessante como as igrejas evangélicas têm esse papel, né, no Brasil. Eu lembro que as orquestras brasileiras, por exemplo, 60 a 65% dos músicos são evangélicos e aprenderam Sim. na igreja, né? A igreja tem um papel fundamental, o rock and roll também tem um papel fundamental, porque assim, você pega grandes guitarristas, baixistas, bateristas, a galera tipo, é fera, é nerdzão naquela atividade ali, né? O cara tipo, estuda horas. Então acho que o Uhum. rock também é uma coisa que traz essa qualidade técnica, artística, provoca isso, né? É. O Bruno está perguntando se você já pensou em fazer um filme sobre a tua vida. Cara, nunca pensei não. Acho que tem muita Eu acho que coisa, deve ser um puta filme. muita água para correr ainda, né, cara? Vamos fazer isso quando eu morrer, mano. Ainda tem muito objetivo para alcançar aí. Pô, faz um parte um então, meu. Pode ser. Work in progress do Condzilla. O que eu acho interessante, assim, na tua carreira também tem isso. Acho que você tem. eh, Quando a gente conversou uma vez que eu fiz uma matéria sobre funk, você falava que o teu desabrochar como videomaker de funk tem muito a ver com a banda larga ter chego na periferia, tem muito a ver com o fato do poder aquisitivo, né, das Crédito pessoas para terem aumentado. crédito para classe C. Na época É. era o PT que estava no poder e aí existiam vários programas, como por exemplo as cotas nas universidades. E eu até falei isso numa última live com um grande amigo Preto Zezé.
Eu falei que hoje, dentro da indústria da música, hoje trabalhando com publicidade também, eu vejo o reflexo das cotas. Eu vejo vários negros de origem de periferia participando de grupos de marketing, né, do departamento de marketing de grandes companhias multinacionais. Que mais? Inclusão digital. Na época do Lula também houve um incentivo para que todas as produtoras de eletrônico, as fábricas de eletrônico, produzissem tablets aqui dentro do nosso território. Uhum. Isso é uma coisa importante também. Aí chegou a banda larga, né? Celulares 3G. Isso tudo começa a fomentar uma cena no momento onde o YouTube também enxerga que não era apenas uma plataforma para fazer videocacetadas e assim como a Canon também, o YouTube criou uma ferramenta e de repente, cara, dá para fazer isso também. Eles foram se descobrindo no meio do caminho, né? A Canon também aconteceu isso, porque na época eles fizeram uma câmera de fotografia que fazia vídeo, sendo que as maiores companhias de câmera de vídeo eram Panasonic e Sony. A Panasonic fechou uma fábrica e a Canon abriu uma fábrica só para fazer 5D. Uhum. Então, foi isso tudo que aconteceu no meio do caminho. E aí eu chego em 2010, mais ou menos, querendo experimentar, querendo trabalhar com música, querendo trabalhar com audiovisual. Agora, a Madonna tem uma grande frase sobre sucesso, que é assim, que a porta do sucesso, para você abrir a porta do sucesso é relativamente fácil. O difícil é você ter talento suficiente para permanecer dentro dessa sala. Você tem provado, nos últimos 10 anos, que você teve talento suficiente. Quais foram as mudanças que você percebeu? O que você tinha que mudar em você para se manter dentro dessa sala? Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante do Thales Gomes, um querido amigo, um cara empreendedor aí. Tá? Eu fiz um curso com ele, pô, show de bola. E aí ele falou que se você não estiver atento no mercado e você não construir um negócio que vai, um futuro negócio que vai destruir o seu negócio de hoje, você está mirando no caminho errado, porque a concorrência, o mercado inteiro está querendo otimizar a experiência do fã, do ouvinte, do espectador. Então, acho que uma das maiores dificuldades para a gente se manter nessa sala foi pensar depois da curva. Beleza, eu consigo enxergar daqui até ali. Mas como que eu consigo ter esse faro do mercado, do que vai acontecer, o que vai ser consumido, quais são as áreas que a gente ainda não está explorando, que existe ainda um caminho aí para ser desbravado, né? Acho que esse é o grande lance para se manter dentro dessa sala, na minha opinião. É sempre enxergar depois da curva. E o que você fez? À medida que a gente ia alcançando e realizando os sonhos, a gente ia mudando esse objetivo, essa meta, né? Então, sei lá, inicialmente eu queria ser reconhecido como um diretor audiovisual fazendo videoclipe de música para um dia começar a fazer filme de 30 segundos para marca, para anunciante. E aí, em 2016, eu fui contratado pela Conspiração Filmes. E aí eu vi que o que eu tinha construído dentro da Condzilla, junto com a minha equipe, claro, com o apoio da minha família, era uma coisa que era muito maior do que um sonho de ser um realizador de filme de 30 segundos. E aí eu falei, opa, calma aí, alguém tem que ocupar esse espaço no digital. Espaço esse que, né, você, de longa data aí fazendo um trabalho na indústria da música, você sabe que o gênero que a gente elegeu trabalhar, que é o baile funk, é um gênero que a indústria não estava enxergando. Não. E aí a gente começa a fazer um trabalho junto com os escritórios / agências dos artistas de funk em São Paulo, na capital de São Paulo. Essa galera toda estava focada em show business. A galera toda estava focada em produzir músicas, produzir conteúdos audiovisuais para promover os artistas para eles venderem shows. E aí eu falo, opa, calma aí, não tem ninguém olhando para esse vertical aqui,
que a receita no YouTube. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos, veicular no canal dos artistas. E inicialmente eu não tinha canal. Até que eu olhei o meu canal, eu criei um canal e abandonei lá. Eu criei o canal em 2012. E aí quando chegou em 2013, o canal tinha 288 mil inscritos, 270 mil, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu tenho um canal que não tem vídeo nenhum, tem 200 e poucos mil inscritos. Acho que eu vou investir nesse canal. E foi um período onde os meus clientes começavam a produzir os seus próprios conteúdos. E eu estava começando a sair do game. Uhum. E aí os conteúdos deles não davam audiência. Quando eles pediram, me procuraram de novo para a gente voltar a trabalhar junto, eu falei, beleza, eu só faço isso se for veiculado dentro do meu canal. E aí a gente começa a trabalhar o canal Condzilla, que se tornou o maior canal de música do Brasil, depois se tornou o maior canal geral no Brasil, depois se tornou o maior canal no geral na América Latina. E hoje é o maior canal de música. E por que eu falo que é o maior canal de música? Porque o canal da T-Series, que é um canal indiano, é um canal que ele não veicula apenas música. Ele veicula making off, ele veicula vários tipos de conteúdo e também música. O canal Condzilla é um canal exclusivo de música. Eu vi uma palestra tua em 2018, você já estava chamando a atenção dos teus videomakers de que o mundo ia virar vertical, né? Que as pessoas iam ver clipes mais pelo celular do que propriamente no computador, pelo YouTube. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E dois, nesse tempo de pandemia, qual é que vai ser o futuro dos videoclipes de funk? Cara, vamos lá na primeira pergunta. Quando a gente tem que entender, primeira coisa, né? Pergunta, cara, qual dica que você daria para alguém que está começando a empreender, fazer algo, um projeto audiovisual, videomaker, não sei o que, não sei o que. Primeiro, você compraria o produto ou o serviço que você está vendendo? Essa é a primeira coisa. Uhum. Você está entregando uma qualidade, um carinho, você está fazendo aquilo ali com amor? Se você não está fazendo, cara, quem é que vai comprar o seu serviço ou o seu produto, né? E aí entender para quem que a gente está vendendo esse serviço, esse produto. Entender como que é consumido o nosso serviço ou o nosso produto, né? A gente vê aí várias campanhas, acompanha ao longo da história, da publicidade aí, né? Tipo, o McDonald's fazendo o joguinho de tabuleiro ali, naquele papelzinho para você ficar mais tempo ali, para comprar um outro, para dar mais fome, comprar um outro lanche. Então, existem alguns gatilhos que fazem você entender o padrão de comportamento de consumo do público. E a gente tem que fazer isso também na música. Tem uma história muito engraçada de um presidente de uma gravadora, um querido, um super amigo que eu tenho maior admiração por ele, que ele fala, caramba, cara, quando um AIR pede para se desligar da companhia, eu acho o máximo, porque eu contrato um analista de dados. Porque esse cara vai entender o consumo, o comportamento, qual que é o novo padrão dentro da indústria, né? E a gente tem que fazer isso no nosso trabalho também. Se 76% da nossa audiência, a origem é dispositivo móvel, mais uma vez na vertical, não faz sentido você ainda ficar trabalhando 16:9. A sua janela já vira 9:16, né? Que é uma questão super antiga aí, a briga entre lá atrás a galera de Hollywood versus a galera da França, entendendo que era o cinema. Calma aí, vamos fazer na vertical ou na horizontal? Não, mas nosso olho é um do lado do outro. Então a gente tem que enxergar, a gente enxerga na disposição da horizontal, então faz sentido a tela ser horizontal, 16:9. Tá, mas calma aí, hoje isso mudou. Hoje o dispositivo móvel, ele é vertical, ele é 9:16. Então, entender onde é que a gente está veiculando, para que a gente está produzindo os nossos conteúdos, né? Vale realmente a pena a gente montar uma operação para veicular os conteúdos em 4K? Por qual motivo vale a pena? Vale a pena porque é mais caro para você vender uma assinatura?
Não vale a pena realmente por causa de qualidade. Entendi. Eu acho que por causa da qualidade, né? Ou não, ou por causa da assinatura. Quanto Sério? custa? Opa, quanto custa a assinatura HD na Netflix e quanto custa a assinatura 4K? Sabe que eu não sei? Não foi eu que comprei o pacote. Pois é. E você acha que, tecnicamente, se você tem uma televisão de 42 polegadas, ela vai reproduzir em 4K? Não. Vai? Não sei. Se a resolução da TV é Full HD, Sério. para que você Não, a está minha é comprando um serviço HD. 4K? Boa pergunta. Não sei te dizer isso. É para vender ticket. Hum, entendi. Qual que era a outra pergunta? O Qual era a futuro outra dos pergunta? videoclipes. Hã? O Como futuro é dos que vai ser o videoclipes. videoclipe agora em tempo de pandemia? Cara, em tempo de pandemia a gente está filmando muita coisa remoto pelo celular. A gente tem um projeto chamado Funk em Casa, encabeçado aí pelo Kaique Alves. E também temos outros diretores aí como Gabriel Zerra, o Tico Fernandes, o Rodrigo JC. A galera que está fazendo videoclipes à distância, recebendo o material pelo celular, monta e devolve e sobe na plataforma, né? Eu acho que é o novo normal, aquela frase novo normal, cada dia se faz mais presente, né? A gente tem que se reinventar todos os dias. O lance a gente tem que continuar o volume de conteúdo que a gente tem veiculado. Por muito tempo eu fiquei pensando, caramba, cara, próxima vida eu queria ser tipo o Neymar, mano, um cara que a operação é só ele. Só que é o seguinte, se ele machucar o joelho, tipo, lascou, né? Quantas outras É. atividades? O benefício de ter uma operação grande, que opera com vários verticais diferentes, é que se um vertical não está operando bem, os outros conseguem carregar aquilo ali junto. Qual que é o perigo disso? Quando a gente tem um volume de, sei lá, 2 conteúdos sendo veiculados por dia, e acontece um caso fortuito, como uma quarentena, como que a gente mantém esse volume de conteúdo, né? Sim. E como é que você está fazendo? Fazendo os vídeos à distância. À distância mesmo. Os artistas sendo brifados via FaceTime, via Hangout, que seja, e eles mandando esse material pra gente. Mudou alguma coisa no funk também? Eu lembro que você tinha uma preocupação com o excesso de palavrão nas letras, né? Mas o funk ainda continua com os palavrões. Isso na Condzilla, como é que está funcionando? Não só o funk, né? Todos os gêneros. É, A ideia da gente tirar o palavrão, mulheres de calcinha e armas dos vídeos foi porque a gente já estava batendo no teto da nossa audiência. A gente tinha 6 milhões de inscritos no nosso canal e eu lembro que nesse período a principal plataforma era o Facebook. E aí os maiores artistas do segmento, do gênero funk, também tinham 6, 7 milhões de likes. Na época, o que era medido pelos likes na página, né? Falei, cara, a gente bateu no teto. Como é que a gente faz para a gente alcançar um novo público, um novo target, explorar um novo território? Talvez se a gente romper a bolha da favela e começar a veicular, a explorar comercialmente a nossa arte em outros lugares, a gente aumenta o alcance das nossas canções. Então a gente tirou palavrão das músicas, a gente tirou mulheres de calcinha e a gente tirou as armas. E aí isso fez com que a gente chegasse em um ano. A gente passou de 6 milhões de inscritos para 22 milhões de inscritos. Isso foi entre 2016 que a gente tomou essa decisão. 2017 a gente passou para 22 milhões de inscritos. Eu lembro que a música Gatilho que fez a gente ter essa ideia foi a música Baile de Favela, do MC João, que foi um hit. Uma música que deu 100 milhões de visualizações na época, era muita coisa. E aí a gente ficou pensando, caramba, será que vai ter outra canção que vai bombar tanto, que vai ter esse mesmo alcance, essa mesma audiência? E aí
a gente trabalhava muito em parceria com o pessoal da GR6. Eles estavam empresariando o MC G15. E aí o G15 estava com uma música que era uma porrada, que é Deu Onda. E ele falava um palavrão também na música. E aí, poxa, tem como a gente colocar nessa canção, trocar essa palavra, tirar o palavrão e você substituir por qualquer outra palavra? E ele colocou O Pai Te Ama. E em fevereiro de 2017, se eu não me engano, esse vídeo foi o segundo vídeo mais assistido do mundo no YouTube. No recorte, fevereiro. Caramba. Você acha então que bom, eu também penso isso, mas acho que o palavrão ele nicha muito, né? Ele reduz muito a possibilidade Eu enxergo exatamente o contrário. Ah, é? Ele amplia. Porque antes desse período, antes de 2016, eu via muitas pessoas falando, cara, eu não deixo meu filho ouvir funk. Sim. Depois desse período, eu tenho muitos depoimentos da galera falando assim, cara, você quer ouvir funk? Não tem problema, mas ouve esses funks aqui que não tem palavrão, tal, não sei o quê. E assim, o número que a gente chegou, se você pegar qualquer canção que fala palavrão, ela tem um alcance, ela tem uma exposição. Dá para explorar comercialmente. Mas se você pegar as canções que são mais clean, que né, na indústria a gente chama de versão rádio e não a versão explícita, a versão rádio, ela performa até hoje. Então, tipo, se você pegar as 10 canções mais visualizadas, executadas, exibidas no nosso canal hoje, falando mês 6 de 2020, são canções desse período que a gente decidiu não colocar palavrão, ou seja, eu estou explorando comercialmente esses conteúdos por 3 anos. Uhum. Se você pegar um conteúdo que fala palavrão, que também tem uma exposição, que também dá para vender, a duração dele é mais curta. Entendi. Outra coisa, Conde, você estava se distanciando um pouco da função empresarial para se dedicar mais à função artística. Como é que está isso agora para você? Esse é o eterno conflito, né? Esse conflito é o sonho versus a necessidade, né? Tipo, cara, são poucas pessoas no mundo que querem empreender. É difícil empreender, cara. É difícil se tornar empresário. Eu queria estar agora escrevendo roteiros, eu queria estar dirigindo videoclipes, eu queria estar dirigindo séries, eu queria estar dirigindo, sei lá, uma novela na Globo, eu queria estar dirigindo um monte de coisa. Eu queria estar mais preocupado com a parte artística. Mas alguém tem que ocupar o espaço do empresário, alguém tem que conferir se a tributação está sendo paga em dia, alguém tem que conferir se os contratos eles estão válidos, alguém tem que conferir se o time está com a certificação em dia das plataformas. Alguém tem que conferir se o colaborador tal brigou com o colaborador tal e fazer a gestão de pessoas, que isso é uma baita tarefa difícil, que toma um baita tempo. Mas o que eu queria era estar escrevendo roteiro e filmando. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem pessoas muito mais talentosas do que eu que estão dispostas a isso. Uhum. Então, aí, como é que funciona? Você delega? Cara, a gente aprende a delegar todo dia, né? Todo dia a gente está aprendendo a delegar, porque ainda mais eu, virginiano, que gosta de conferir as coisas nos mínimos detalhes, é uma tarefa difícil, é um exercício diário. Você é de que dia? 13 de setembro. Putz. É uma data curiosa. Né? Minha mãe é do dia 10, eu sei como é que é. Você estava com uma editora também, né? Temos uma editora. Temos uma editora que hoje aí temos, acho que umas 1.200 obras. E você pensa em estender... o Paulo Lima fala que você é um empreendedor para poucos. Pô, o Paulo Lima é meu professor, cara. Eu amo esse cara, velho. Paulo Lima é um gênio. Paulo Lima é um gênio. Né? O Marcelinho Cabral fala que você é talvez um DJ Marlboro do novo milênio. Como é se reciclar sempre entre o business e o artístico? Cara, eu acho que depende da necessidade do momento. Quando a parte business ela tá caminhando,
você tem a oportunidade, a liberdade, a autonomia de se afastar um pouco do business e entrar mais na arte. E aí você começa a produzir coisas que geram business, que vão deixar aí um rastro, um monte de peça solta que você tem que voltar para o business e amarrar isso tudo de novo. Então fica intercalando entre esses dois mundos, né? Mas assim, sendo bem sincero, bem transparente contigo, hoje a mesma sensação de prazer, de alegria que eu tinha de dirigir um videoclipe, hoje eu tenho de fechar um belo acordo comercial. Isso tem me dado bastante prazer também. Por exemplo, quando algum artista ele ganha alguma premiação, algum conteúdo que a gente participou, não diretamente da parte artística, mas do business, quando a gente provocou aquilo ali, quando a gente fomentou aquilo ali, participando como executivo mesmo, e esse conteúdo tem um alcance, hoje eu consigo sentir o mesmo prazer do que dirigir um videoclipe. O Lefranco está perguntando o que você acha da cena audiovisual para produtores mais jovens. Você acha que entrar no mercado hoje é mais difícil? Cara, eu não acho não. Eu acho que cada vez está ficando mais fácil, a tendência é facilitar cada vez mais. Por exemplo, na época que eu entrei no audiovisual, eu tinha que aprender a encodar um vídeo. Então, tipo, um vídeo... Hoje em dia é tudo progressivo. Hoje em dia, para a galera mais jovem, se você filma a 24 frames por segundo, são 24 frames. Na época que eu entrei no audiovisual, era exatamente a transição disso. Eram 50 frames entrelaçados. Então, era o frame 1 entrelaçado com o frame 2, que você tinha que aprender a encodar esse material, descomprimir esse material para jogar na timeline de edição. Isso porque eu já também peguei uma fase fácil. Porque no começo, moviola, a galera tinha que cortar na tesoura e, cortar, e colar no durex. Já peguei uma fase mais fácil. Hoje em dia, você filma de Alexa e filma de iPhone, joga os dois na mesma timeline, ele já encoda, já reconhece, já passa o FPS todos pro mesmo, ele já faz o trabalho para você. Ô, Conde, na tua editora você vai colocar outras músicas além de funk, não? Cara, nossa editora é uma editora de música. O que pintar, a gente tá protegendo os direitos, tá indo atrás de licenciamentos, oportunidades dentro da publicidade, oportunidades dentro do audiovisual para sincronizar, né, os nossos fonogramas, as nossas obras. Você já está atrás de compositores? Quem é que você gostaria de levar para a tua editora? Cara, a gente tem ótimos compositores hoje. A gente tem o MC que é um cara, um baita talento. Ele que escreveu Olha a Explosão, do MC Kevinho. Ele que escreveu também a música Te Amo Sem Compromisso, do MC Doni, dentro da série Sintonia. O cara é um hitmaker. E ele tem várias composições que entraram no top 5 do Spotify, por exemplo. Temos também... desculpa. Pode falar. Temos o Teus Costa, que é um cara que veio da Love Funk, né? A gente tem uma parceria com eles, um cara talento... Cara, o cara é genial. Enfim, temos alguns autores lá que já conseguem nos ajudar a disputar o market share aí junto com grandes companhias multinacionais. A parceria do JP com o Ferrugem é muito boa. Muito boa, né? Ferrugem também é um baita talento. O JP nasceu artista, né, cara? Deixa eu te falar, você como evangélico, essa é uma curiosidade que você como evangélico e tal, né? E você como um cara correto, né? Você sempre foi super correto. Como é que foi trabalhar com o Charlie Brown Jr., que era a banda mais babilônica? Caracas, cara, foi realização de um sonho, porque eu lembro quando eu era moleque, eu jogava PlayStation 1, Tony Hawk Pro Skater 2, e aí eu colocava o disco Preço Curto, Prazo Longo. Sei lá, pra mim é o melhor disco do Charlie Brown Jr. É o que tem zoio de Lula, né? É bom, assim. E aí, cara, eu ficava jogando videogame, escutando Charlie Brown Jr., e aí, de repente, eu fui convidado para dirigir o DVD do Charlie Brown. Primeiro que eu nunca tinha nem assistido um DVD, nunca trabalhei na operação como assistente, como nada.
Falei, mano, demorou. Vou matar no peito, vamos nessa. E eu nunca tinha falado com o Chorão também, cara. E aí, a primeira oportunidade que eu tive de ver o Chorão de perto, eu tava dirigindo o DVD e operando câmera. Eu operei a câmera de cima do palco. E aí o cara chegou pulando no Curitiba Master Hall. Uma casa, não sei, cabe 5.000 pessoas, não sei quantas pessoas cabem na casa. Ele chegou pulando, cantando "O Couro Vai Comer". E aí eu vi uma galera fazendo uma onda assim, indo para trás e para frente. E aí eu comecei a ter que segurar a emoção, meu olho começou a encher de lágrimas. Eu pensei, meu Deus, e agora o que eu faço? Para, volta a trabalhar, porra. Uhum. Comecei a filmar, mas por alguns segundos ali eu fiquei envolvido com aquela energia lá. O cara tinha uma energia sinistra, cara. Sim. O cara tinha uma presença de palco que eu nunca vi na minha vida. Mas aí é que tá aí. Mas também o cara era aquele estilo de vida rock and roll e você todo certinho ali. Como é que foi pra dominar aquilo? Cara, eu sempre fui muito focado nos resultados do meu trabalho, né? Então, tipo, o meu sonho era ser um realizador audiovisual, independente de qual produto que seja. Eu só tô a fim de realizar meu sonho, de registrar esse momento, de documentar esse momento, de montar esse momento e participar da promoção, da divulgação disso. E ele era focado? O Chorão na hora do trabalho era focado também? Cara, eu não sei até onde isso é verdade ou não, mas é super fácil de descobrir, é só, né, procurar aí. Mas o que eu ouvi dizer é que ele era formado em cinema, que ele tinha estudado audiovisual. Então o cara falava das coisas com propriedade, sabe? Ele sabia. Artisticamente, por exemplo, vou dar uma ideia do quão ele se envolvia na parte artística. Na canção, que inclusive eu dirigi o videoclipe, assino junto com ele, direção Chorão e Conrad Dantas, o videoclipe Céu Azul. Na hora do Céu Azul, ele chegou pro Simpson, que era o cara do técnico de iluminação dele, e falava assim, cara, esse tom de azul não é o céu azul que eu canto na música. Tem que ser o azul do tom não sei o que lá, e opa, muda o tom de azul. Uhum. Então, tipo, ele se envolvia até nessa parte que eu não vejo muitos artistas pensando desse jeito hoje. Hoje eu vejo os artistas mais cobrando as equipes e não construindo junto. Sim, entendi. Tem um documentário que eu acho muito bacana, chama-se The Defiant Ones, que é justamente sobre a parceria entre do Jimmy Iovine e o Dr. Dre, né? Não é? Eu acho que você é o cara mais próximo, né, dessa realidade que a gente vê no Dre. Ó, o Arthur Fitzgibbon tá assistindo a gente aí, ó. E aí, Arthur? Com alguns milhões de dólares a menos, assim. O que falta para terem novos Condzilas? Cara, o que falta para ter novos Condzilas? Pô, essa é uma boa pergunta, hein, cara? Eu acho que o meu trabalho hoje, tipo, eu tento dividir com a minha equipe o máximo de informação que eu consegui absorver. Eu já fui aquele garoto de 18 anos que pensava, não, calma aí, o negócio é feito desse jeito, eu tenho que ser o cara reconhecido por isso. Então, hoje, cara, tudo que eu divido tudo. Tipo, eu tava estudando gestão de pessoas na FGV e todas as minhas notas das aulas eu dividia com todo mundo da minha equipe, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar muita referência, viver muita experiência e entender, né, que é um passinho de cada vez. Opa, primeiro eu preciso alcançar isso, para depois alcançar aquilo, para depois alcançar aquilo outro. Eu acho que existem outros Condzilas. Eu acho que existem sim outros Condzilas. Inclusive, até, cara, uma heresia falar de Condzilas, mas só acompanhando o seu raciocínio, né? Porque tem pessoas muito mais talentosas aí tendo alcances incríveis, né? Dentro do trabalho que faz. Por exemplo, o Felipe Neto, que é um cara que eu admiro pra caramba, que é um dos primeiros caras a entender como é que funciona a operação, a plataforma YouTube. E depois ele começa a agenciar outros talentos do YouTube, que teoricamente ele podia ver todo mundo como concorrente, mas não, ele enxergou dentro disso uma oportunidade dele fazer a gestão da carreira dessa turma, né?
A galera da Pineapple também é uma galera que eu admiro pra caramba, que tem feito um trabalho em cima do hip hop, do rap, do trap, trabalho muito incrível, bem grande também, né? Enfim, eu acho que tem bastante talento aí. Outra coisa que eu ia te perguntar, o Conrad Dantas e o Condzilla são duas pessoas completamente diferentes? Cara, eu acho que hoje não existe mais Conrad Dantas. Sério? Sério, cara. Quando todas as pessoas que você ama, elas começam a, tipo, que teoricamente são as pessoas que me conhecem antes da persona Condzilla, elas foram impactadas com o resultado do trabalho do Condzilla? Ou aquele Conrad Dantas antes do Condzilla ainda existe? Não existe mais, cara. Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da companhia, não é o Conrad Dantas que está falando, é a Condzilla. É a Uhum. companhia direcionando, canalizando energia, buscando um alinhamento entre a equipe, entre a operação, para a gente alcançar o que o fundador da companhia acredita. Entendi. O Roberto Zenz fez uma pergunta interessante também. Quais os ritmos, além do funk e o reggaeton, que a Condzilla pretende explorar? Cara, a gente tem uma teoria muito boa. Essa teoria nos trouxe até aqui. Não necessariamente é o que vai nos levar daqui para frente, mas é o que nos trouxe até aqui. Que a gente quer trabalhar com todo mundo que quer trabalhar com a gente. É boa. Você tem gostado dessa mistura do funk com o trap, Conde? Cara, o futuro chegou, né? O futuro É. chegou. Quando a galera começa a fazer mistura de uma porrada de ritmos, eu acho que isso é o futuro. Por exemplo, quando o Diplo pega Ragaton e coloca dancehall e aí faz uma das maiores canções da história do YouTube e começa a fazer essa mistura de gêneros, ele já estava fazendo isso, né? Por exemplo, o funk que a gente chama de funk carioca, funk Brazilian funk, enfim, também é uma mistura de estilos, né? Também é a mistura da percussão do samba, da capoeira, de candomblé, de umbanda, né, de religiões de matrizes africanas, tentando reproduzir o Miami Bass americano. Então isso também é uma mistura. Assim como o grime na Inglaterra, assim como o afropop, afrobeat, kizomba, kuduro da África, tudo é uma mistura, né? Tudo isso são músicas eletrônicas vindo de origem periférica, independente de qual território. Em todo território tem uma música eletrônica de origem periférica, que para nós é o funk. E aí, Sim. quando a galera em Atlanta começa a fazer músicas nas trap houses, e aí depois acaba virando uma vertente do hip hop, a garotada de hoje em dia acha que não existe mais trap, que trap não é rap, que trap não é hip hop, né? Mas eu acho curioso isso tudo. Há uns 2 anos atrás eu estava no Spotify e aí eu tava falando pra eles, galera, essas canções aqui não faz sentido vocês colocarem numa curadoria de playlist, colocarem essas canções que são de brega funk dentro de uma playlist dedicada de funk. Porque isso aqui é brega funk. Aí tem que fazer uma playlist de brega funk e outra playlist de funk. Tá, mas por que você acha isso? Não, por causa disso. Tá, mas não convenceu a gente ainda. Não, beleza, segura aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Tem 6.000 playlists que o título da playlist é funk e tem essas canções. Quem é que decide? É a gente dentro da indústria ou é o público? Uhum. A gente é um operário, né, cara? Realizando nossos sonhos, realizando o sonho dos artistas, entregando o conteúdo que o público quer consumir. Porque a partir do momento que o público não quer mais consumir, não adianta. Aquele vertical, aquele segmento, ele acaba perdendo o alcance, a força, o impacto, acaba perdendo o market share aí na corrida dos cavalinhos, né? Uhum.
A Lisa Calil tem uma pergunta de raízes para você. Como é que era o Conrad na escola? Você era um observador? Você já usava Cara, eu tecnologia? sempre fui muito observador, mas eu não era muito estudioso, não, acho. Acho que eu só estudava na véspera. Você já mexia com tecnologia naquela época? Já, desde moleque. Minha mãe me deu um computador, eu acho que eu tinha 10 anos, 9 anos, alguma coisa assim. E aí depois dela me deu uma copiadora de CD. E aí começa a história da Condzilla. Porque eu começo a fazer compilações coletâneas das canções de funk na Baixada Santista. Então, eu ia nos... Tinham alguns DJs, como o Rô DJ de São Vicente, que o cara era bombadaço no período dele aqui na Baixada Santista. O DJ Cuco, muito meu amigo, meu irmão, que também era um cara que tinha uma baita qualidade. Então, o que eu fazia? Ia nos meus amigos, pegava CDs de MP3, que cabiam, sei lá, 200, 300 faixas, compilava num áudio... num Wave que dava 14, 15 faixas e vendia aquelas cópias de CDs por R$ 5. Assim começou com o Condzilla no Funk. Depois comecei a fazer capinha dos CDs dos meus amigos. Legal. O César Gabiru está perguntando se a Condzilla pensa em terceirizar produções audiovisuais de outros gêneros além de funk. Cara, hoje em dia a gente está pensando até em terceirizar produções audiovisuais de funk. Uau! Como é que você vai fazer isso? Eu acho que o pensamento de se enxergar como uma produtora audiovisual é um pensamento que também nos trouxe até aqui, mas hoje eu enxergo um pensamento curto. O cobertor é curto, a gente não consegue cobrir todas as praças. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com um colaborador nosso que trabalhou aqui com a gente, que é o Eduardo Beats. Ele tem a Beats House em Minas Gerais. Ele fica Minas, São Paulo, e a gente tem licenciado o conteúdo dele. Então faz mais sentido a gente dar mais oportunidade, dar mais visibilidade dentro dessa plataforma que começa uma plataforma muito democrática, né? YouTube, onde você só precisa de um login, uma senha para você veicular os seus conteúdos ali e ficar esperando a aprovação do público, né? Mas, como qualquer plataforma, vai evoluindo, vai se transformando, vai crescendo e vai tentando otimizar a experiência do usuário, né? Para entregar o maior resultado, então a sugestão mais assertiva dentro do que o espectador possivelmente vai gostar. Sim. O DJ Coy tem uma pergunta muito boa, que ele acha, pergunta para você o que vai ser o funk depois dessa pandemia. Você acredita num novo normal de modelo de eventos? Não. Cara, de modelo de evento, eu acho que inicialmente vai ser bem complicado, mas depois que normalizar, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas acho que vai voltar a ser como era antes. Sério? As pessoas não perderam o medo? Oi? As pessoas vão perder o medo? Não, depois que resolveu essa questão, depois que inventarem a vacina e tudo mais, vai me dizer que vai ter uma porta giratória com negócio para desinfectar lá. Eu não acredito que isso vai acontecer. Sei. Vem cá, você fez uma série de sucesso, quando é que você vai fazer um filme? Cara, não sei. Eu tô mais focado em desenvolver outras séries, por enquanto. Série é um conteúdo que tem cauda longa, né? Série é um conteúdo, um curta. Hoje em dia, eu não acho que faz mais sentido você fazer um longa-metragem e disponibilizar isso em uma sala de exibição e ficar esperando o ticket da bilheteria para você ser o sócio, entrar como produtor e ganhar os royalties, recurso, parte desse ticket como sócio, né? Eu acho que não faz mais sentido. Tipo, você sair do conforto da sua casa, onde você pode pagar um serviço de assinatura, sei lá, R$19,90, não sei quanto que custam os serviços aí, as plataformas OTT de entretenimento, de ficção, enfim, de audiovisual. Para você pagar R$50 uma pipoca, né? Todo mundo sabe que na história do audiovisual que paga a produção é a pipoca, não é o ticket.
É pipoca, realmente. Então, tipo, vale mais a pena você fazer a pipoca dentro de casa e pagar R$19,90. Você fica ali com a gata assistindo o filme. É. Como diria meu amigo Gé Santiago, pipoca é TV Netflix. A caixa de Fini do lado e vambora. Vem cá, você é um grande fã de cinema, e recentemente você viu que a HBO tirou o Vento Levou das suas plataformas de streaming porque retratava uma, uma particularidade, né, do sul racista, onde os escravos eram dóceis demais, né? O Spike Lee foi um cara que se lançou contra isso, né? Porque falou, olha, isso faz parte da história. Eu não concordo, mas faz parte da história. Como é que você acha isso? Cara, eu acho que, por exemplo, vou falar de sintonia. Eu também fui muito criticado em sintonia. Colocando... Primeira coisa, quando anunciou Condzilla e Netflix, muita gente falou assim, puta, lá vem aquele funkeiro fazer os bagulhos dos clipes dele aqui dentro da plataforma. E aí, cara, a Netflix tem um engajamento com a comunidade deles, é bizarro, cara. Um trabalho... O Bruno Sanches, que é um cara que era o social media da Netflix aqui no Brasil, um dos caras que começou com esse trabalho de responder como primeira pessoa, como se fosse uma personalidade, como se a companhia, como se as redes sociais fosse uma personalidade, como se fosse trabalho, e, cara, criou um engajamento, tipo, case de sucesso, né? Como uma companhia tem esse engajamento todo? E aí, cara, esse mesmo engajamento, a galera falou assim, não, calma aí. Vocês tiraram do catálogo de vocês o filme tal que eu sou fã, a série tal que eu sou fã, mas ninguém sabe que, de repente, o filme saiu do catálogo porque acabou o contrato de distribuição. Porque, sei lá, porque a Disney quer fazer a sua própria plataforma e aí cumpre o contrato com a Netflix, quando acaba o contrato não renova. E aí esse conteúdo sai do catálogo da Netflix, né? Pô, você tá tirando a série tal, o filme tal, pra fazer série com Condzilla? Beleza, Isso foi uma coisa. Quando lançou o trailer, que a gente tem 3 protagonistas, 2 protagonistas negros, a Rita com a pele mais parda, menos retinta, o Christian é um negro da pele bem retinta, e o Donnie, que é o cara, o branco, que representa o moleque da quebrada, que é o maior... herdeiro ali da quebrada, né? Tipo, quem mora em quebrada, quem mora em favela sabe que, tipo, o dono da mercearia, o dono da loja de material para construção, o cara da biqueira, o cara do boteco e o cara da igreja são a galera que vai prosperar primeiro ali dentro daquela comunidade. Então, a gente quis reproduzir isso também ali, né? E aí, pô, tá lá, de novo, mano, você colocou o preto como traficante, e o branco é o cara, tem um mood publicitário, bonito, o cara vence na vida, e o preto, ele tá ali na favela. Calma aí, galera, calma aí. Eu tô registrando São Paulo 2019. Tomara que a gente mude esse cenário. Mas, daqui a um tempo, se Deus quiser, um tempo bem, numa velocidade bem rápida, num tempo bem curto, a gente vai ver que isso era o passado e 2019 era assim. Então, eu concordo com os 2 olhares. Ó, isso aqui não me representa, eu estou me sentindo agredido, gostaria que tirasse do catálogo, e ao mesmo tempo, calma aí, a gente está documentando isso. Nesse período era assim. Sim. Não, eu acho interessante isso. Eu gosto de O Vento Levou, mas eu acho que a gente tem que ver com o olhar da época que ele foi feito, da época que ele retratou. Mas realmente é um filme bem complicado, né? É um filme bem complicado. Visto hoje, assim, é um filme bem complicado. Mas eu sou contra tirar o filme. Eu acho que seria interessante passar com ressalvas, né? E eu acho que, assim, o Sintonia, eu assisti, obviamente, e eu sabia que ia sair um produto muito bom, porque eu conheço o seu trabalho, mas ele me surpreendeu, assim. Eu achei que você fez um cinema ali, né? Você fez uma série com linguagem de cinema.
A gente, cara, se dedicou ali, a gente trabalhou com muito amor e carinho, a gente trabalhou para que as pessoas se sentissem representadas ali, né? A ideia de sintonia é a ideia do moleque de favela contando uma história para outra galera de favela. A galera olhar e falar assim, realmente, é isso aí, mano. É isso aí que eu vivi, que eu ouvi, essa história do meu tio, do meu vizinho, do meu primo, de não sei quem. É, acho que o Rio de Janeiro uma região, uma praça que, como foi a segunda capital do Brasil, as favelas também se desenvolveram antes das favelas de São Paulo. As favelas de São Paulo são mais jovens. Sim. Então, a arte nas favelas do Rio, ela já vem sendo explorada e reproduzida e representada em qualquer cadeia artística, né? Qualquer etapa e qualquer segmento artístico já de longa data. E as favelas de São Paulo são poucas obras que retratam as favelas de São Paulo. E muitas das vezes, quando fizeram isso, não era a galera da favela fazendo esses conteúdos. Então a ideia é, mano, eu queria fazer uma ideia de um moleque de favela contando uma história de favela. São histórias que você ouviu? Que você escutou Qual? Algumas histórias, algumas tramas que... Cara, são histórias inspiradas em coisas que a gente ouviu, que a gente viu, mas tem muita criação ali também, né? Uhum. É uma mistura disso tudo. Afinal de contas, as histórias elas são todas soltas. Depois a gente tem que arrumar um jeito de juntar elas, né? Uhum. Você se inspirou em algum filme, não? Cara, vou te falar uma curiosidade aqui. Eu não assisto filme, não assisto ficção. Eu assisto muito documentário. Sou viciado em documentário, sério. Eu não sou muito fã de filme, não. Você assistiu? Tem um na Netflix muito bom sobre a história do hip hop. Você assistiu esse? Qual deles? Acho que chama-se The History of Hip Hop. Esse não. Esse não. Eu assisti o Fresh Dressed, que eu recomendo. Ele saiu do catálogo da Netflix, mas se eu não me engano tem no YouTube. E eu assisti o Hip Hop Evolution todas as temporadas, que também é uma Hip Hop Evolution. Que é muito bom. Que é do escritório do Sundance, que é o mesmo cara que fez o de Heavy Metal, mas que é com um menino especializado em Hip Hop. E eu gostei muito do Quincy Jones. Gostei também, assisti. Cara, documentário eu assisto bastante. Agora, ficção, drama, tipo, tudo, essa parte eu não sou muito fã, não. Você assistiu? Esse tem na Netflix também. Você assistiu aquele Five Came Back? Não. Esse é maravilhoso. Vou assistir, vou colocar na minha lista. São 5 cineastas americanos, né? O John Ford, o John Williams, o John Huston, o Frank Capra, que são mandados para a guerra, para fazer filmes sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E eles voltam tão traumatizados por aquilo que os filmes que eles fizeram depois da guerra são os filmes mais otimistas que eles já fizeram. Eles viram tanto horror que eles tiveram a necessidade de fazer um filme pra cima, porque senão eles não iam aguentar. É quando o Capra faz o Felicidade Não Se Compra. Bem legal. Vou assistir, vou colocar na minha lista esse. Meu velho, eu queria muito agradecer pela entrevista. Você sabe que eu sou um fã incondicional teu, assim, um fã incondicional da tua história. Eu espero que essa pandemia passe rápido para você me convidar de novo para aquele churrasco lá de sábado. Opa, com certeza. Você sabe que nossos convites são vitalícios. Eles não expiram. Espero que seja hereditário também. Eu vou começar a levar a gente gosta de queimar uma carne. Tá. Eu queria dedicar essa entrevista não só à comunidade, mas também para Dagmar Alba, que conseguiu fazer, né, um espaço na tua agenda complicadíssima para que esse papo role. Show. Obrigado, Dagmar. Queria agradecer ao público do Sérgio aí também, reforçar o quanto eu sou seu fã, o quanto eu tenho respeito, apreço, carinho, admiração pelo seu trabalho. Minha agenda é sua, você sabe que você pode contar comigo. Precisando da Condzilla, estamos à disposição. Eu digo mesmo. Obrigado, mestre. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.